Bom dia, galerinha! Hoje a gente vai estudar ciências e em ciências a gente vai estudar sobre a relação, né? É, a relação, né, dos seres vivos, né? Como é que os seres vivos se relacionam? Vocês já pararam para pensar como os seres vivos se relacionam, né? De que eles se alimentam, né? Como eles vivem, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. A turma do maluquinho, né, vai nos ajudar a revisar, não é, a relembrar, lembrar esse conteúdo. Turma do maluquinho e os seres vivos. Amiguinhos, vocês lembram como os seres vivos se relacionam? Vamos revisar? E aí, assim como o maluquinho, vocês também já se fizeram essa pergunta? Como será que os seres vivos se alimentam, né? Como é que eles se relacionam entre si? Né? Será que é igual a gente, nós, seres humanos? Vamos ver como que é? Vamos lá? Aqui a gente tem, né? O que a gente chama de cadeia alimentar, né? É a forma como os seres vivos se alimentam, certo? Aqui, né? Ela começa por aqui, essa cadeia alimentar, ela começa aqui, né? E ela termina bem aqui. Em cada etapa tem um nome, né? Que a gente precisa relembrar. Vamos lá? Produtores. Quem são os produtores? São os que produzem o próprio alimento, né? Então, os produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento, né? Exemplo, as plantas. As plantas, ela não precisa de ninguém para alimentar ela. Por quê? Porque ela mesma produz o seu próprio alimento, né? Realizando a fotossíntese, né? Que a gente já viu esse processo aí, não é? Em seguida, vem os consumidores primários. Se alimentam de plantas. Exemplo, o rato, o coelho. Então, aqui, já os consumidores primários, diferente dos produtores, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles precisam se alimentar de quem? Dos produtores, que são as plantas, né? Se alimentam essencialmente de plantas. Exemplo desses animais são os ratos, os coelhos, não é? Logo em seguida a gente vem com os consumidores secundários. Se alimentam de consumidores primários. Exemplo, pássaros, cobra. Aqui, né, a gente viu que os consumidores secundários se alimentam de quem? Daqui, né? Dos consumidores primários. Se alimentam deles, né? Se alimentam então do rato, do coelho, né? Exemplo, pássaro, cobra. Então, esses se alimentam de consumidores primários, certo? Logo aqui a gente tem consumidores terciários, se alimentam de consumidores secundários. Exemplo, leão. Então, a gente viu que os consumidores terciários se alimentam de quem? Os consumidores secundários, né? Então, o leão se alimentam de quem? De cobra, de pássaro, né? Que são os consumidores secundários. Por último, aqui na nossa cadeia alimentar, vem os decompositores. O que são os decompositores? Todos os seres vivos um dia morrem e entram em decomposição, né? Isso a gente sabe que todos os seres vivos um dia vai morrer e após a morte, né, o corpo fica ali na floresta, né? E aí esse processo a gente chama de decomposição, né? Isso que são os decompositores. Exemplo, os fungos e as bactérias. Os fungos e as bactérias são exemplos de decompositores, né? Que se alimentam de quem? De todos estes aqui, ó. Se alimentam de todos estes aqui. Dos consumidores terciários, dos consumidores secundários, dos consumidores primários e dos produtores, né? Então, a gente viu aqui, né, uma cadeia alimentar, uma relação entre os seres vivos, não é? Então agora a gente pode compreender, né,
como é esse tipo de relação, né? Um precisa do outro para se alimentar. Na verdade, só a planta que produz o seu próprio alimento, né? Ela não precisa desses aqui para poder alimentar ela, mas ela precisa da ajuda também, né, dos decompositores, que são os fungos e as bactérias, que fazem com que ela crie adubo, né? Melhorar o chão para ela poder crescer e ficar bem bonita. E também ela precisa da ajuda do sol, né? Da água. Então, ela não precisa da ajuda desses aqui, mas ela precisa de ajuda de outros seres vivos, não é verdade? Então, né, isso que a gente chama de cadeia alimentar. Essa que é a relação entre os animais, né? Como os animais se relacionam, ou seja, os seres vivos, né? Que são aqueles que têm vida. Gostaram da aula de hoje? Espero que tenham gostado e até mais.